Episódio 3 da série de Natal, aqui no Pode Paz Global. E hoje o que a gente vai trazer de informação para vocês? Perspectivas das várias religiões a respeito do Natal. Por que algumas comemoram, por que outras rejeitam? Por que exatamente essa data foi escolhida? O que ela representa para tantas religiões? Essa e várias outras informações você vai ter aqui nesse vídeo. Então vem com a gente, vem alimentar sua alma de boas informações para que você tire suas próprias conclusões, saia do julgamento ou repense a forma como você comemora o Natal. O Natal, ele é uma comemoração universalista. Por todo mundo se comemora o Natal. Isso todos concordam. Dia 25 de dezembro é a data que se comemora o Natal. Para alguns, o Natal é apenas isso. Papai Noel, presentes, ritos, né, como pinheirinho, como as outras coisas aí, os elementos que a gente tem no Natal. Mas para algumas religiões é muito mais do que isso. E quais são elas? As religiões que são cristãs, que acreditam que realmente Jesus é o Cristo, que Deus se fez homem e veio para a Terra ali ocupando essa roupagem de Jesus. E quem são eles? Os católicos, os protestantes e os ortodoxos. Todos eles acreditam nisso, mas nem todos eles comemoram o Natal. E por que nem todos eles comemoram o Natal? Bem, a gente precisa voltar um pouquinho ali e olhar por que o Natal foi escolhido nessa data, dia 25 de dezembro. Para isso, a gente tem que ir bem lá atrás, aonde tudo começou. Antes de se ter, né, essas datas, se tinham muitos ritos, tanto dos romanos, os pagãos e vários outros, os solares. Então, todos eles tinham seus ritos, suas comemorações. Até que veio realmente o Cristo e esses ensinamentos do Cristo foram tomando corpo através do apóstolo Paulo, que começou a fazer uma peregrinação por todos os cantos. Porque os apóstolos do Cristo, aqueles que de verdade conheceram Jesus, esses queriam que apenas os conhecimentos de Jesus ficassem ali para os judeus. Mas Paulo não era judeu. Paulo, na verdade, foi um perseguidor dos cristãos. Depois ele teve ali um momento com Jesus, né? Jesus já havia morrido quando ele se tornou cristão, mas ele teve simplesmente uma cegueira momentânea e teve um encontro com Jesus, que é o que ele sentiu. E após isso ele virou cristão e ele começou a realmente disseminar o conhecimento de Jesus, porém ele nunca conheceu Jesus. E aí, se a gente for olhar a Bíblia, ela é muito mais paulina do que outra coisa, porque o apóstolo Paulo tem muitas cartas ali, e ele ia para uma cidade, ele fundava uma igreja, fundava os ensinamentos de Jesus, fundava ali a igreja e seguia, e depois ele falava, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me mandam uma carta. E é por isso que tem as cartas de Paulo, né? Então Paulo escrevia a essas pessoas por onde ele passava e deixava ali o conhecimento de Jesus. Jesus realmente tomou uma proporção muito grande por conta do apóstolo Paulo. Mas logo após, o que aconteceu? Os romanos, nós precisamos pegar aqui essa religião, porque está tomando corpo muito maior. E aí, então, o Natal foi decidido, o nascimento de Cristo foi decidido. Isso foi uma decisão política, religiosa, cultural. Então, foi uma fusão de todas essas ideias, e inclusive pegando para si alguns ritos pagãos que eles transformaram aí no Natal. Entre o dia 17 e dia 23, os pagãos e também ali os romanos, eles comemoravam muito essa questão do solstício, né? O inverno estava indo embora, então eles estavam comemorando ali o verão chegando, né? O sol. Então eles tinham essa coisa de celebração, de troca de presente, era uma festividade bem grande. E aí, então, o pontífice, Papa Júlio I, é que deu início a tudo isso. Então eles pegaram ali, era uma comemoração chamada Nascimento do Sol Invicto. E aí eles pegaram essa comemoração, que era dos romanos, e transformaram no nascimento do Cristo. Transformando assim Jesus nessa luz, né? O sol invicto. Então, Jesus é a luz do mundo mesmo, e realmente eles fizeram isso, fazendo com que os ritos pagãos, eles perdessem força, e os ritos crísticos, eles tomassem uma força maior, uma proporção ainda maior. E deu muito certo, porque até hoje a gente comemora, né? Então, pensando dessa forma, muitos protestantes rejeitam essa data.
Temos ali Testemunha de Jeová, que é um deles, que rejeita essa data, né, por conta de ter muitos ritos pagãos dentro da comemoração do Natal. Tem alguns outros protestantes que não aceitam, mas tem alguns que aceitam bem e sabem disso, sabem que a data do nascimento de Jesus não foi essa e tá tudo bem. Eles seguem comemorando, mas trazendo muito mais essa questão do presépio, trazendo muito mais essa questão da generosidade, da doação, do trabalho voluntário, dos ensinamentos de Jesus, dos valores de Jesus, passando muito mais, comemorando, né, através de encenações a respeito do nascimento ou da morte do Cristo. Então passa por toda essa comemoração. Alguns deles são os mormons, os adventistas e algumas outras nomenclaturas ali dos protestantes. O restante dos cristãos acabam comemorando como a maioria de nós, né? Mas a gente tem várias outras religiões. E essas religiões, elas não são cristãs. São religiões que vieram até muito antes de Jesus Cristo, né? Por exemplo, o quemetismo, ele veio 4.500 anos antes de Cristo. Então, como eles vão comemorar o nascimento de Cristo? Não é mesmo? Então, eles têm a comemoração deles, que inclusive é dia 21/12, que é onde eles comemoram o retorno da deusa Hathor para o seu pai. Bonito isso, né? Eles consideravam essa deusa errante, e então, quando ela retorna, né, ela volta a ser toda aquela força dela, todo aquele poder dela. E isso era uma religião do Antigo Egito. Então, olha só, né? 4.500 anos antes de Cristo tinha essa religião e ainda hoje essa religião existe. Só que, claro, a gente não convive com ela aqui, principalmente no Brasil, mas existe. E aí a gente vai dizer que, tá errado, onde já se viu você não comemorar o nascimento de Jesus, né? Eles comemoram algo que tem sentido para eles. Uma outra religião, o islamismo. O islamismo, ele vê Jesus como um profeta. E para o islamismo, eles não comemoram o nascimento ou a morte de um profeta. Eles veem a importância daquele ser, porém é só isso, né? E o islamismo tem outras duas datas bem importantes para eles, que é onde eles fazem toda a comemoração deles. O hinduísmo vê Jesus Cristo como um avatar de Vishnu, que foi, né, que é um grande Deus ali para eles. Então, eles têm essa comemoração. E, olha só, dia 25 de dezembro é comemorado a luz que venceu as trevas. Lá pro hinduísmo, bem antes de Jesus. Bem antes de Jesus. Temos também o taoísmo, que é uma religião da China. E eles não comemoram, não tem nenhuma comemoração a respeito de um ser. E sim, a principal comemoração do taoísmo, ela é referente ao Ano Novo Chinês. Aí sim vem a grande comemoração dos chineses, que não é no mesmo dia do nosso Ano Novo. Tem também uma religião bem antiga, da antiga Pérsia, o zoroastrismo. E eles comemoram a morte de Zaratustra. Tá? E essa comemoração, dia 26/12. Pertinho do nosso ali, né? Meu Deus, eu fico assim, quanto mais eu vou estudando, eu vou falando, nossa, muita coincidência, né? Meu Deus, isso aqui, mais uma coincidência. Mas tudo bem. Pro budismo, eles têm Buda como um ser iluminado e eles seguem os ensinamentos de Buda. Porém, para os budistas, eles não veem isso como, puxa, só existiu Buda e só vai existir Buda. Eles veem essas outras pessoas que passaram aqui pela Terra como também, foram seres que atingiram a iluminação, assim como Buda. Então eles reconhecem e respeitam essa data. Bem lindo isso, né? Eu achei assim, gente, eu tenho assim um carinho muito grande pelos budistas. E aí, trazendo essa informação, eu falei, puxa vida, né? Que legal. Eles não são assim, a minha verdade é a única e é a única que existe, o ser que eu acredito é isso e acabou, né? Eu falei, puxa, que lindo. Fico bem contente, assim, de saber que a gente tem essas religiões também. A Umbanda, ela tem Cristo como Oxalá, que é o principal orixá da Umbanda, que é o Todo-Poderoso, o que governa todos os elementos da Terra, todas as forças da Terra. Então eles comemoram sim também, apesar de saber e tudo mais, né, que Cristo não nasceu naquela data, eles comemoram o Natal. Da mesma forma que os espíritas, dando ênfase muito mais em projetos, em eventos de solidariedade, de doação, de voluntariado, né, então arrecadam, vão, distribuem. Não que eles façam isso somente nessa data, mas nessa data eles fazem um movimento ainda mais forte relacionado aos valores que Cristo veio nos ensinar. Que mais? Eu acho que é só isso. Falei bastante. Trouxe bastante informação aqui para vocês a respeito de várias religiões
cristãs, não cristãs, religiões que comemoram, que não comemoram o Natal, mas a principal mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês, e até mesmo se vocês não assistiram o segundo episódio a respeito dos verdadeiros ensinamentos de Jesus, eu digo para vocês, volta lá, assiste, que a Adriele trouxe algo bem especial pra gente. Assista e você vai perceber o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro presente que a gente pode dar para Jesus, que não tem nada a ver com os símbolos, sejam eles pagãos ou não, seja você comemorar o Natal ou não, seja você ser cristão ou não, não importa. O mais importante é realmente as nossas atitudes e, de verdade, o que está por trás das minhas atitudes. Qual a minha verdadeira intenção e propósito com relação àquilo. Quando eu faço a caridade, quando eu me disponho a me doar para alguém, quando eu comemoro o meu Natal, quando eu faço a ceia, quando eu estou à mesa com alguém, quando eu estou em alguma comemoração, quando eu estou à frente de algum trabalho, seja ele inclusive profissional, qual é a minha verdadeira intenção com essas minhas atitudes e com essas minhas ações? Porque aí sim a gente pode comemorar o verdadeiro Natal. Então é isso que a gente quer deixar para vocês de mensagem, para vocês terem todas essas informações, terem a possibilidade de comemorar o Natal como vocês acreditam que ele deva ser. E respeitar aqueles que não comemoram e que está tudo bem. Mas como que você comemora? Decida qual é a forma que você deseja comemorar o seu Natal e comemore ela através da verdadeira luz do mundo, que para nós, cristãos, é Jesus Cristo.